Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação, levando informação, levando debate até a casa dos nossos colegas que podem estar acompanhando sempre no oferecimento também da Cressol, precisando de algum financiamento, precisando de algum serviço que se estenda ao serviço bancário. Na Cressol você com certeza encontrará aquilo nas melhores condições aqui da nossa cidade. Então, procure a Cressol, aí os gerentes da Cressol, os funcionários da Cressol sempre vão estar atendendo muito bem aos nossos colegas servidores, que nós temos uma parceria já de longa data com a Cressol. Dr. Sávio, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Também o Ronaldo Pinheiro, na parte técnica também conosco, sempre aí. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Dr. Sávio, sempre está aí trazendo, enriquecendo o nosso debate. Hoje, como anunciado no programa passado, a gente vai falar sobre uma ação muito importante do sindicato, junto ao Ministério Público do Trabalho de Santo Ângelo, onde a gente fez algumas denúncias há algum tempo atrás, indicou alguns colegas servidores que já deram seu testemunho também, e a gente fez essas questões em função da precariedade do trabalho ou das condições de trabalho enfrentada nas UBSs. Mas vai além disso. Nós também já apontamos a questão das licenças saúde, que daí sim abrange todos os servidores. Mas a principal ação é em relação à precariedade das condições de trabalho nas UBSs, as condições que a gente enfrentou nas UBSs há um tempo atrás, e agora a gente ainda continua enfrentando. Né? Mudou um pouco, melhorou um pouco, melhorou uma parte, mas outras partes acabaram, infelizmente, a gente vendo que teve pioras. É servidores adoecendo, é servidores pedindo licença e interesse, porque não estão conseguindo dar conta das exigências da administração pública. E por que não dão conta? Porque as condições de trabalho oferecidas não são adequadas às necessidades para desenvolver um trabalho de qualidade, aquele trabalho que nossa população, aquele trabalho que você, que é um cidadão contribuinte, é merecedor. Infelizmente, nós não estamos conseguindo. Tivemos um sério problema com o programa também, com modificação de programas aí, do qual a administração também, a gente conversou inclusive com o Délcio. O Délcio apenas tentou passar pano por cima disso tudo, dizendo que não tinha problema algum, né? Admitindo, aliás, o problema, mas que isso era um problema normal, e a gente entende que não pode ser assim. Mas, enfim, está aí conosco o Dr. Sávio novamente para a gente fazer um debate e enriquecer essas questões aí na parte jurídica. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Muito bem, Jonas. É sempre preocupante, né? Porque ainda mais quando nós pensamos em saúde, né, Jonas? Onde o profissional ele tem que receber e acolher o usuário e entender o que está acontecendo para, a partir disso, poder dar a melhor orientação para esse usuário. No entanto, o que a gente vê aqui, o que tu traz para nós, é onde o próprio doente, vamos dizer assim, tem que dar conta de outro doente, né? Então, é uma situação muito delicada, né? Ainda mais se nós pensarmos aí que nós temos essa questão da NR1 agora, né? Que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que vem agindo de forma a garantir um bem-estar no ambiente de trabalho, e a gente se depara com esse quadro, né? Um quadro de adoecimento, de afastamento, e nós tínhamos, Jonas, até um pouco tempo atrás, essa questão do abono permanência, né? Onde muitos servidores que já tinham atingido o tempo e as condições para aposentadoria voluntária optavam por permanecer trabalhando, né? Logicamente pela questão financeira, né? Mas outra porque esse servidor, esse trabalhador, ele se sentia capaz, se sentia importante e tinha interesse em continuar prestando serviço para a comunidade. Só que agora
reverteu esse quadro, né, Jonas? O que acontece? As pessoas te procuram, mesmo não tendo tempo de contribuição, tempo para aposentadoria, querendo se aposentar, né? Porque estão extremamente estressadas, estão extremamente pressionadas e não se sentem mais confortáveis, vamos dizer assim, no seu local de trabalho. Tamanho é a demanda que eles vêm enfrentando. E nós temos que pensar que, na maioria das vezes, quando o usuário está insatisfeito com o serviço prestado, ele dificilmente vai falar com o gestor, né? Quem acaba ouvindo é o servidor que está ali na ponta prestando o serviço. E ele acaba ouvindo, na maioria das vezes, de forma gratuita. Como tu mencionou, essa questão do programa, pessoas que tinham feito exames há alguns dias atrás, consultas há alguns dias atrás, voltaram lá, não tinha mais nada do sistema. Tiveram que refazer todos os procedimentos, né? E, nesse momento, quem é que escuta isso é o servidor, né? Então, é uma situação assim, olha, bem complicada e é importante que se haja nesse momento, porque se vende para a comunidade um terceiro horário de serviço, mas internamente nós vemos que os servidores estão a cada dia mais pressionados e quem tem oportunidade acaba saindo, indo para outra função, fazendo outro concurso, porque não se sente mais acolhido, né, da forma como tinha até então. Isso é uma preocupação nossa, né? Os servidores, bons servidores estão saindo, muitos bons servidores estão saindo, outros tantos não saem, porque estão também em final de carreira, o que também não é viável a saída, mas nem por isso não são bons, pelo contrário, também são bons servidores, permanecem, né? Outros ainda acreditam na possibilidade de mudança, né? E a gente também acredita, porque a gente vai lutar e a gente continua lutando muito por isso, junto com toda a equipe que nós temos aqui do sindicato e junto com cada um dos servidores, que são nossos colegas aí, precisam dessas condições adequadas para conseguir fazer o seu trabalho. O que eu sempre digo, o contribuinte, o nosso cidadão santarrozense que precisa do serviço que os UBS oferecem, não encontra esse serviço lá, não reclame com o servidor. O servidor não tem culpa do que está acontecendo. Vai lá até a FUNSAR, o centro da FUNSAR, procure o Délcio para falar com ele. O Délcio. Ou então vai até o gabinete do prefeito e procura o prefeito. Porque essas duas pessoas são as responsáveis por todo esse caos da nossa saúde. Essas duas pessoas vocês podem sim cobrar e devem cobrar muito. Porque eles são os responsáveis por todo o caos criado nas UBSs e pelo adoecimento da nossa categoria. Talvez o Délcio não esteja naquele momento lá, porque ele consegue identificar pelas TVzinhas que ele tem na sala dele, onde ele fica olhando todas as UBS e todos os setores, né? Chegando um cidadão um pouco mais com intenção de fazer uma cobrança maior, talvez ele suma lá das FUNSAR. Mas tem que enfrentar também isso, né? E aí quando a gente fala isso, quando a gente vai procurar ele, aponta todos esses erros, ele acusa a gente de estar fazendo politicagem. Mas tal qual a gente debateu no programa passado, que é o piso dos professores, mostrou-se que não. E aqui também, daqui a pouquinho, o Ministério Público do Trabalho, ao qual a gente fez todas essas denúncias, também vai mostrar quem está certo e quem está errado. Quem está fazendo politicagem em cima do serviço público não é o sindicato. E sim, infelizmente, é a administração que corta recursos da saúde, corta recursos das UBSs, faz economias para fazer outras ações, injetar talvez, às vezes, no hospital, que também é importante, diga-se de passagem, mas nós temos que cuidar da saúde primária. É importante nós estarmos fazendo esse cuidado. Essa situação, ela se dá por falta de gerência. Infelizmente, nós enfrentamos isso e vamos continuar enfrentando. Em relação a essa ação do Ministério Público no Trabalho, doutor Sávio, o que o senhor tem para falar para os nossos colegas e também para a comunidade, porque é de interesse da comunidade também que nós consigamos melhorar essas condições
inadequadas nas UBSs. A gente, como tu disse, né, a ideia sempre foi, em administrações passadas, conversar com as gestões, né, levar demandas dos servidores, o que sempre foi uma prática aceita, né, e sempre também trouxe muito bons resultados. No entanto, né, essa gestão ela optou por fechar a porta à entidade sindical e, por sua vez, inexiste qualquer fonte de diálogo. E a partir disso, devido a esse crescente aumento, né, dessas demandas que tu trouxe aí, do adoecimento e das estruturas das unidades básicas, se encaminhou ao Ministério Público do Trabalho, que tem a Procuradoria aqui em Santo Ângelo, para que ele analisasse, né, de uma forma mais imparcial e fria, vamos dizer, todas as informações. Então, há uma grande expectativa aí pela essa atuação do Ministério Público do Trabalho, onde não houve só a participação do sindicato, né? Houve inúmeros servidores que procuraram diretamente o Ministério Público do Trabalho e nós temos, então, uma expectativa de que, a partir das informações, documentos que estão sendo encaminhados ao Ministério Público do Trabalho, nós tenhamos, num curto prazo, alguma manifestação no sentido de concluir, né, como vai ficar essas demandas, se, como tu disse, se trata de uma questão meramente política ou se trata de algo relacionado efetivamente à saúde dos trabalhadores. Mas cada cidadão que busca esse serviço sabe que não se trata de política. Eles conhecem a realidade de cada setor, apesar de que os nossos servidores eles se desdobram de maneira a não transmitir isso para a população, mas em determinadas situações não há o que ser feito. E volto a dizer, precisando de reclamação, vá até a FUNSAR, faça a reclamação diretamente na fonte, lá no Delcio Stefano. Faça essa reclamação. Mais alguma consideração, Dr. Sáfio? Olha, o que a gente sempre recomenda, né, para que o pessoal busque o sindicato, traga as demandas para o sindicato, essas situações em específico, juntamente com a questão das licenças saúde, né, Jonas, a gente tem procurado agir, orientar, sabemos que muitas vezes não conseguimos dar uma solução, né, mas eu vejo que vir ao sindicato, trazer as demandas, ao menos a gente tem essa questão de números, né, de estatísticas e efetivamente esse contato mais direto com o servidor. E obviamente que essas estatísticas, esses números nos ajudam também para a gente conseguir apresentar quando é exigido, né, do Ministério Público, que seja, ou mesmo a Justiça também, e ter maior probabilidade de sucesso naquilo que a gente almeja junto a esses órgãos. Dr. Sáfio, obrigado pela participação. Ronaldo, obrigado pela participação. E mais uma vez encerramos Simussar em Ação.